Coloquei uns termos aqui em hebraico, está dando livro de Jó, esses termos em hebraico, o tabernáculo. Por que eu coloquei uma gravura lá de um monte pegando fogo, ali no Monte Sinai, que é a figura principal do tabernáculo? Meus queridos, quando nós falamos sobre tabernáculo, existe muita literatura em cima do tema tabernáculo. Você vai encontrar livros, vai encontrar pregações, pesquisas, estudos. Bem, 95% desses estudos, ou 99% desses estudos, colocam o tabernáculo em direção a Jesus e acabou. O tabernáculo simboliza Jesus, a lâmpada simboliza Jesus, o castiçal simboliza Jesus, o candeeiro simboliza Jesus, e tudo parece que tudo vai apontar para Jesus. Bem, eu acho até muito bonito, só que eu não acho exegético, eu não acho que é a verdade total do assunto. Pode ser até uma verdade parcial, mas não uma verdade total. Bem, para começar a estudar esse assunto do tabernáculo, eu vou precisar de recorrer a alguns versículos do Novo Testamento para ver, na verdade, para onde aponta o tabernáculo. Vamos lá? Vamos pegar mais um. Olha, Pedro, ele faz uma das declarações mais profundas do seu chamado, né? E tendo por justo, enquanto estiver nesse tabernáculo, Pedro dizendo: enquanto eu estou nesse tabernáculo, meu corpo, despertai-vos para admoestações, sabendo que brevemente ele deixar esse meu tabernáculo, como nosso Senhor Jesus já me revelou, né? 2 Pedro 13 e 14. Pedro está declarando que o seu corpo era um tabernáculo. Então, a vida do crente pode ser considerada um tabernáculo? Vamos ver o que Paulo vai falar sobre o assunto. Paulo vai chegar em 2 Coríntios, tá? Está em Coríntios, mas é 2 Coríntios. Ele vai falar bem assim, ó: sabemos que se a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, se Deus quiser, com a morte, né? Temos da parte de Deus o edifício, uma casa não feita por mãos, ela é eterna nos céus. Pois estamos nesse tabernáculo, gememos angustiados, versículo 4, né? Não queremos ser despidos, mas não queremos morrer, mas queremos receber um corpo de glória, né? Não queremos ser despidos com esse corpo normal, queremos ser revestidos com um corpo de glória. Bem, essa é a matéria de Paulo. Então, olha só, a tipologia do tabernáculo na vida do genuíno cristão. Então, se eu tiver os utensílios do tabernáculo na minha vida, eu sou o tabernáculo de Deus. E se eu não tiver, aí eu sou religião, sou associação, sou multidão, ou coisa parecida com isso, que não é bom negócio, tá? Não é bom negócio. Vamos mais uma, gente. Bem, está aqui. É uma gravura, um desenho normal do tabernáculo. Bem, o tabernáculo nada mais era do que um templo, uma casa feita no deserto. Todas as tribos tinham que se reunir em direção ao tabernáculo. Isso é legal, que a direção das tribos, a direção do povo de Deus é ser tabernáculo. Bem, tinha uma espécie de muro que não era uma espécie de muro normal, era um sistema diferente, né? Uma espécie de cortinas que trabalhava. Então o pessoal ficava lá de fora, então o pessoal ficava fora do tabernáculo. Quem conseguia passar aqui dentro, entrava aqui, estava o crente no pátio. Tinha um pessoal que ficava aqui dentro do lugar santo, e aqui dentro, no cantinho, tinha o chamado Santo dos Santos. Então o tabernáculo se divide em 4. Um pessoal que está lá de fora, um pessoal que está no pátio, então um pessoal que está na tenda, e o pessoal que está no Santo dos Santos. Normalmente, uma pessoa que está lá de fora é aquele crente carnal. Ele não é nem natural, ele é só carnal. E é até perigoso. Bem, o pessoal que está lá no pátio é um crente natural. Porque a luz que ilumina o pátio é uma luz do dia. Se tiver sol é sol, se tiver lua é lua. A luz é a luz natural. Bem, quem entra no lugar santo, a luz agora é do castiçal, então a luz iluminada de azeite. O castiçal é iluminado pelo azeite, a gente que é iluminado pelo azeite, pelo Espírito Santo. Mas já sai de um crente, já entra num crente espiritual. Pode tomar iluminado pelo azeite, ele não é um crente natural mais, ele é um crente espiritual. Mas quem está lá no Santo dos Santos é um crente que anda em glória. Lá no Santo dos Santos se manifesta totalmente a glória de Deus. Deixa eu falar para vocês. Do lado de fora, as pessoas, vocês vão ver que a espécie do muro era bem alta, a pessoa não consegue enxergar bem o que está lá dentro. São pessoas que até dentro estão dando os tempos cristãos. Porém, eles não sabem nada da vida espiritual, nada dos mistérios, dos oráculos, das revelações, das propostas bíblicas, e aí é que é um problema. Bem, no
pessoa que está no pátio. E a pessoa que está no pátio, ele já está certo, entre aspas, num lugar razoável para quem estava lá fora, está no pátio. Porém, no pátio tem um altar chamado altar do, né? O altar do holocausto. O altar do holocausto, que tem um significado, né? Paulo fala: apresentei vossos corpos como sacrifício vivo. O altar era tão grande que, olha, se fosse uma pessoa, um camponês, se fosse lá no altar, ele não tinha dinheiro nenhum, então ele podia oferecer no altar de Deus uma pombinha, uma rolinha, uma oferta, né? Uma oferta simples, para pessoas bem mais simples, pessoas menos poderes e tigres na época. Mas se fosse uma pessoa normal, ele tinha que chegar com ovelha, chegar com cordeiro, com ovelhinha, tudo bem. Mas se o pecado fosse para ele, alguém que ia lá para o altar para resolver o problema do pecado, e se ele fosse sacerdote, ele tinha que oferecer um boi no altar, né? Novilha, a pessoa, coisa pesada. E o altar era tão grande que cabia um boi lá dentro. Então é interessante que tinha que ser colocado o corpo dessa pessoa que estaria sendo levada ao altar, tinha que ser colocado o corpo inteiro, não podia deixar uma patinha do lado de fora, uma cabecinha do outro lado de fora. Bem, aí Paulo vai falar o quê? Paulo vai explicar, olha, rogo-vos, irmãos, pela compaixão do Senhor, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo. Bem, isso aqui é interessante, né? Romanos 12, né? Com sacrifício. Essa palavra no grego é um holocausto queimado inteiro. Se eu deixar minha mão pelo lado de fora, se eu deixar minha cabeça pelo lado de fora, um pedacinho está no altar de Deus, o restante deixa fora do altar. É a proposta de muitos, né? Mas o tabernáculo vai nos responder essas questões pequenas. Bem, o camarada lá no Santo dos Santos, tinha um castiçal, vou explicar daqui a pouco mais detalhado, tinha a mesa de pães, chamada, né? Pães da proposição, e nós temos o que nós chamamos de altar do incenso. O altar do incenso. Logo em seguida, quem estava lá, quem estava aqui, o altar do holocausto. Aqui, o castiçal e o altar do incenso, mesa de pães. Quem estava aqui tinha a arca da aliança. E lá dentro da arca, o último relatório da arca dizia que tinha lá as tábuas da lei, mais um vaso contendo maná, mais a vara de Arão que tinha florescido. Tinha 3 elementos da arca: a vara de Arão, as tábuas e o maná. Bem, legal. Isso aqui me chama a atenção. Mas vamos para o segundo momento da é uma pergunta que Salomão, símbolo de Jesus, né? Quem é esta? Ele vê a sua noiva. Quem é esta? Né? Sobe no deserto. A igreja está subindo no deserto. Então o crente não está no deserto, ele tem como subir. Então, ainda que alguns falam que o deserto tem que acabar, eu posso até falar que tem que acabar, mas vai começar um outro. Vou colocar de deserto. Esse negócio de deserto nunca mais é perigoso. O deserto nunca mais é um arrebatamento. Quando você for arrebatado, você pode gritar assim: deserto nunca mais. Pensou? No voo da igreja daqui da terra até as nuvens, esse voo vai ser muito rápido. A Bíblia começa a dizer que um abrir e fechar de olhos, e logo em seguida o original vai dizer um átomo. Átomo é uma partícula divisível do tempo. Um abrir e fechar de olhos, 7 colheres de segundo. Um átomo não tem como explicar, uma partícula divisível. Bem, nesse voo aí, nesse átomo aí, nesse piscar de olhos, se der tempo, você grita no deserto até mais. Mas aqui nessa terra você pode até falar: sair desse deserto, qual o próximo? Entendeu? É mais coerente dizer assim, entender assim, ler assim o texto. Deus nos deu todos os detalhes da tabernáculo, Moisés. Deus deu todos os detalhes. A igreja tem todos os detalhes das coisas que deve fazer e do que se deve ter para herdar a salvação. Eles ficavam embaixo da nuvem. Se a nuvem parasse, eles paravam. Se fosse para a direita, eles iam para a direita. O povo israelita ficava obediente à direção de Deus. Os verdadeiros filhos de Deus também estão sendo direcionados pela vontade diretiva de Deus. O que significa vontade? Então, ficar debaixo da nuvem, ficar debaixo da vontade de Deus. A nuvem foi para um lado, vai para lá. A nuvem foi para o outro, vai para lá. Fica debaixo da nuvem. Mas o que eu ganho estando debaixo da nuvem?
a nuvem desce. E quando a nuvem desce, a glória de Deus enche a minha vida, a glória de Deus enche a casa, a glória de Deus enche o tabernáculo. Essa é a matéria. Bem, eu coloquei aqui a vontade diretiva de Deus. O que é a vontade diretiva de Deus? Quando Ele me direciona. Existe a vontade permissível de Deus. A vontade permissível Ele permite. A vontade diretível ou diretiva, Deus arca com 100% dos custos. Bem, a vontade permissível eu arco normalmente com 90% desses custos ou coisa parecida com isso. Problemão. Porque eu tomei a decisão, Deus só permitiu, mas a decisão é minha, então eu vou arcar a consequência. Diz um sábio, né, que o mundo está condenado a ser livre. Por que está condenado a ser livre? Porque as minhas decisões agora vão marcar consequências. As minhas decisões são grandes responsabilidades. Isso é muito legal, né? Vamos mais um. Bem, deserto. A igreja foi, o tabernáculo foi levantado no deserto. Então quem é que é? Irmão, que moleza. Não, deserto. Deserto é brincadeira. Bem, a Bíblia diz que Marcos teve uma visão de Jesus privilegiada no que tange ao deserto. Marcos, eu gosto muito de alguns textos da Bíblia que explicam algumas coisas que outros não explicam mais. Por exemplo, na questão da tentação do deserto, Jesus foi tentado pelo diabo lá no deserto. O Marcos foi o único texto que mencionou sobre um detalhe aqui, olha lá. Marcos 1,13 diz assim, ó, o versículo 12 assim, imediatamente o Espírito impeliu para o deserto, versículo 13, onde esteve 40 dias tentado por Satanás. Vivia entre as feras e os anjos serviam. Vivia entre as feras. Eu queria abrir um assunto aqui, entre aspas, novo. As feras do deserto. Que feras seriam estas? Vamos algumas delas? Bem, Lamentações de Jeremias, capítulo 4, fala sobre avestruz do deserto. Ezequiel fala sobre raposas do deserto. Existia chacais. Chacais era complicado, mas pega um cachorro. Porém, ele é um pouco mais, o porte dele é maior um pouco do que o cachorro, e ele é muito mais nervoso, raivoso. O chacal, ele não é brincadeira não. Existe também as aves de rapina, as serpentes abrasadoras do deserto, lembra? As serpentes do deserto. Então nós temos também esses contextos aí. Nós temos a hiena, um animal perigoso que aparece no deserto também, animal complicadíssimo, e tudo isso aí são animais que aparecem, chamadas feras do deserto. Feras do deserto, bem. Agora o animal que normalmente vê esse deserto é esse mencionado aqui na foto. É o camelo. Por que o camelo? A Bíblia diz que João Batista vestia uma roupa de pelo de camelo. Parece que está escondido, mas não é à toa. Rebeca foi encontrar-se com Isaac na estrutura de um camelo. Bem, se a Rebeca simboliza a igreja, Isaac simboliza Cristo. O encontro dos dois foi na estrutura de um camelo. Vocês vão estudar aí. Qual é a estrutura de um camelo? Bem, normalmente os olhos do camelo são um pouco mais fundos do que o normal, e ele tem todo um sistema de proteção contra tempestades de areia. Então o camelo não fica desfocado, não fica vislumbrado. A gente vê hoje muita gente vislumbrada, né, desfocada, porque na tempestade do deserto perdeu o rumo, se cabeçou, ficou perdido. Bem, no segundo momento nós temos também o camelo, dentro do seu estômago tem algumas bolsas d'água. Então na medida que ele vai ficando sem tomar água, aquelas bolsas vão estourando dentro dele e ele fica hidratado. É como se ele estivesse tomando literalmente água. A pessoa, coisa interessante, né? Bem, então bolsas d'água estouram. Diz que quando o camarada ele fica sem água no deserto, ele está com um camelo, ele mata o camelo, pega aquelas bolsas d'água para ele sobreviver. É uma verdade para muitos do deserto. Ou o camelo ou eu, então o camelo vai morrer, vai virar o churrasco e a água dele. Vocês estão vendo como é que a história é pesada, né? Mas o camelo tem essa característica. Agora, nós temos aí, está vendo aqui aquelas taquinhas?
Como é que é o nome disso? Corcovas. Bolsas, quando fala corcovas, bolsas de gordura, de óleo. Bem, a simbologia do óleo, o símbolo do Espírito Santo. Então, para me vencer deserto, tem que ter reservatório de azeite. Bem, parece loucura. Se você perguntar para as prudentes, elas te reservam. Parece loucura, mas que elas tinham. Não, o que a gente tem que dar para resolver o negócio, o problema daí. Bem, diz que os bancos eram movediços, era aço. O joelho do camelo não tem um tecido flácido, escorrega e atravessa para o outro lado. Já pensou? Em vez de afundar, escorrega, passa de joelho. Mas que ele chega ao outro lado, chega, ele não afunda. Então tem hora, meu irmão, que o diabo falou: esse cara vai afundar, vai submergir. Aí tem gente que parte de joelho e chega do outro lado, seja Deus. Pessoa. Bem, normalmente o animal normal, ele tem dificuldade de andar nos pedregais. O camelo, pelo contrário, as patas dele têm um tecido meio que elástico, e na medida que ele chega nos pedregais, ele pega impulsão nos pedregais, ele pega força. Aí as patas dele, junto com as pernas, ele pega alavanca. Então ele acelera os pedregais. Enquanto tem muita gente no dia das pedras, no dia dos pedregais, no dia das adversidades, da dificuldade, perde o ritmo, perde a velocidade, perde a constância. O camelo, pelo contrário, ele acelera, ele usa aquelas pedras para acelerar. Muito legal. Então nós temos aqui o que nós chamamos de vencedores do deserto, no sentido das feras do deserto. Que Deus nos ajude para vencermos o deserto. Cuidado nas feras. Nós temos o tabernáculo montado no deserto. Né? Lugar de sequidão, deserto só vê areia, calor caustigante, a falta d'água amedronta e apavora. Durante o dia a temperatura de 50 graus, enquanto à noite chega a menos 5 graus centígrados. É um verdadeiro choque térmico. O problema está aí. Eu acordar, está tudo bem. Quando eu vou dormir, está tudo de cabeça para baixo. De vez em quando nós pegamos o famoso choque térmico. Poxa, acordei, estava tudo bem. O clima está legal. Mas de uma hora para outra, parece que é uma mudança drástica. Esse choque térmico aí dá para limpar. Seríssimo. Já pensou? Então é importante essa questão aí. Deus trabalha com deserto. Então, eu tenho que estar disposto a isso. Numa peregrinação em meio ao deserto, o viajante perde peso, fica com marca do sol na pele do seu rosto, a marca da areia deixa os músculos das pernas fortalecidos. Quem já passou pelo deserto nunca mais é a mesma pessoa. Os melhores obreiros foram feitos no deserto. Os melhores obreiros, João Batista, deserto. Não recua. João Batista, deserto. Quanto foi preparado? O menino crescia no deserto. Né? Obreiro, quer ver um obreiro preparado no deserto? O maior guerreiro da história vai preparar no deserto. Josué, preparado no deserto. Bem, eu gosto muito de salas de teologia, salas de seminário. Sala de seminário não prepara muita gente, não. Prepara crente mesmo, após a sala de seminário, ir para o deserto, vencer o deserto. Bem, seja bem-vindo. No caso de Hebreus no deserto, nos dias de Moisés, a caminhada no deserto foi marcada pelo sobrenatural. Durante a noite, Deus Todo-Poderoso mandou coluna de fogo. Durante o dia, uma nuvem diante deles. Quando, pois, a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Êxodo 40, versículo 36. Aparece aqui uma pergunta: o que eu ganho estando debaixo da nuvem? De vez em quando a nuvem descia. Versículo 34, capítulo 40, em versículo Êxodo. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Você está debaixo da nuvem? A pergunta que fica no ar e não quer se calar. Vamos mais uma, nós temos aqui muito material hoje. Bem, prometi para vocês que ia trazer os desertos, né? Então nós vamos trabalhar agora com 7 desertos. Os 7 desertos. Bem, Moisés, na verdade, são 42 jornadas. 42 jornadas, ele passou por 7 grandes desertos. Tá? Na apostila de vocês vai dar o nome assim, a doutrina do deserto, né? Esse material. Então olha só. 7 desertos, de quem saiu do Egito até a terra prometida. O povo Israel saiu do Egito em direção à terra prometida por 40 anos de deserto. 5 da igreja saiu do deserto, em direção à terra prometida, e está passando pelo deserto. Bem, a matéria é o seguinte:
Nós temos uma mania a sair do Egito, vou entrar na terra prometida. Não, tem deserto mesmo. Então eu saí do Egito e estou onde? No deserto. Depois que eu vencer o deserto, sim, eu entro na terra prometida. Mas na primeira instância, saí do Egito. Quem encontrei? Deserto. O problema nosso é que o pessoal vem do mundo. O que o pessoal hoje se escandaliza dentro da igreja? Ele sai do mundo e ele quer pisar na terra prometida. Não, está pisando no deserto, está pisando na área quente. Essa é a matéria. A igreja vai subir do deserto. Na história de Israel, eles saíram de um deserto e entravam em outro deserto. De maneira que ia e voltava para os 7 grandes desertos. Aí a matéria é essa. Qual deserto que eu estou? Tem como me achar aqui? Tem. Ninguém quis escapar dessa matéria de hoje. Vamos lá? Vamos continuar. Nem em casa, saíram ao deserto de Sur e chegaram em Mara. Olha que texto interessante. Já não saiu do Egito, a ordem de Deus era adorar há 3 dias no deserto. E eles disseram: o Deus dos Hebreus nos encontrou, portanto deixe-nos agora ir a caminho de 3 dias ao deserto, para que oferecemos sacrifício ao Senhor nosso Deus, e Ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Êxodo 5, versículo 3. Enquanto marcado, porém quando chegaram nos 3 dias do deserto, ao invés de adorar, eles murmuraram. O texto vai dizer no capítulo 15 do Êxodo, que quando eles chegaram lá nos 3 dias do deserto, o encontro marcado, Faraó, o povo tem que ir a 3 dias do deserto. Quem Faraó disse? Não, vocês vão ficar escravos. Aí Deus manda praga. Faraó, 3 dias do deserto, nós vamos adorar o Senhor. Faraó, não, adora a Deus aqui nessa terra mesmo. Deus manda praga. Faraó fala, pode ir. Quem vai mesmo? Vai todo mundo. As crianças ficam no Egito. Não, nós queremos as crianças, nós aceitamos. Aí Deus manda mais praga. Faraó, e agora, Faraó? Ah não, as mulheres vão ficar no Egito. Só os homens que vão. Mulher no Egito? Não, não aceitamos. Então pode ir embora. Mas quem vai? Todo mundo. Não, o rebanho fica. Né? Muitos rebanhos estão no Egito. Mas não. Nós não aceitamos rebanho no Egito. Aí tudo bem. Por fim, pode ir embora. Pode ir, mas ofereça sacrifício a mim também. Então, nós temos essa matéria. Quando o povo saiu do 3 dias do deserto, o encontro é marcado, não estava? 3 dias? Olha o texto. Depois Moisés fez partir os israelitas do Mar Vermelho, saiu do deserto de Sul, chegar e andaram 3 dias no deserto. Olha o encontro marcado, 3 dias no deserto. E não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas. Por isso chamou aquele lugar de Mara, ou Mará. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo que havemos de beber. Êxodo 15, versículos 22 a 24. Diante das águas amargas, muita gente murmura. Bem, o encontro marcado era para adorar. É fácil dizer, eu vim adorar, eu quero ser adorador, sou um verdadeiro adorador, nós somos a geração dos adoradores, somos adoradores do século XXI, adoradores do arrebatamento. Existe muito assunto de adoração. O problema é que Deus marca um encontro comigo no deserto, na água amarga, e aí tem que ver se eu tenho força para adorar, ou se aquela adoração minha não faça. Então a matéria é isso aí. Será que em 3 dias do deserto eu vou adorar? Olha o texto. O problema é que a maioria das pessoas não sabe qual a diferença entre murmurar e blasfemar. Tem pessoas que acham que murmurar é xingar Deus. Não. Qualquer coisa que eu reclame é murmuração. Vamos lá? Olha o texto. Deus permite passar um processo e o caminho da murmuração é o caminho mais longo. Olha o texto, Lamentações 3,39. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe cada um dos seus pecados. A única coisa que eu posso me queixar, com base na Bíblia, é do meu próprio pecado. Não é do pecado dos outros, não. Do meu próprio pecado. De que se queixa o homem vivente? Eu posso me queixar de qualquer coisa, murmuração. Então nós estamos muito perto da murmuração, mais perto do que a gente imagina. Né? A murmuração é um assunto muito assim, muito presente. Então o primeiro deserto é o deserto de Sul em direção a mar. Vamos mais um? Olha só que interessante. Deserto pesado, águas amargas. Só você botar a mão. Agora engraçado foi o que Deus fez. Moisés, pega essa árvore, corta a água, quando o tronco bateu na água, a água foi transformada, purificada. Aí o povo adorou, Deus é grande. Mas isso é acabar de murmurar, ficou relato lá, murmurar. Não importa se depois eu sabia, nem que eu sabia nada, mas até agora. Não sabia nada. Estou reclamando, então tomar cuidado. Depois que a árvore cai, depois que a ficha cai,
Depois que eu vou fazer igual aquele copeiro de Faraó, dos meus pecados me lembro hoje. Aí depois que você vai lembrar do que passou, aí sim, aí já lembrou que murmurou, depois que a árvore cai, não adianta. Bom, é aquela história. Depois que o mar abriu, Miriam adorou. Fácil. Depois do mar vermelho, até Pingus dá glória a Deus, meu irmão. Até pé de cana dá glória a Deus. Uma Miriam. Eu quero ver você dar glória a Deus antes. Josafá, indo para a guerra, 3 nações inimigas, vai adorando. Você adorar para morrer. Você está em direção ao norte, meu irmão. Você é soldado de Israel. São 3 exércitos inimigos. Você está cantando em direção ao norte. Você tem coragem, né? Agora, adorar depois de uma vez, depois do milagre, quem adora? Eu quero ver adorar antes do milagre. Josafá, diz a Bíblia que eles foram adorando. Diz até o hino, né? Rende graça ao Senhor, porque Ele é bom, que a tua misericórdia é para sempre. Hoje nós temos uma versão do português. Rende graças ao Senhor, porque Ele é bom. Uma versão do português, né? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Versão nossa. Bem, mas é o texto. Eles foram adorando, né? Aí quando chegou lá, Deus botou um exército contra o outro. Quando eles chegaram lá, aquele vale que seria o vale da morte, o vale da matança, o vale da derrota, o vale da destruição, Deus trocou o nome, virou o vale de Beraca. A palavra Beraca, do hebraico, do português, o vale da bênção, o vale da glória, né? Fechou mais um. Segundo deserto, Elim, memoriza aí, Elim. Então vieram ali havia quantas fontes de água? 12, 70 palmeiras. Bem, é o deserto da sombra e água fresca. O dia que Deus me bota um deserto da sombra e água fresca. Êxodo 15, versículo 27. E o povo tinha acabado de murmurar pelas águas amargas. Deus estava provando, estava no controle. Elim, o deserto da sombra e água fresca. O Senhor estava provando que abençoa no deserto. Está provando. Tem milagres no deserto, tem banquete no deserto, tem vitória no deserto, tem preparo no deserto, tem glória em meio ao deserto. Não peça a Deus para te tirar do deserto, sim para você vencer o deserto. Pode ser estranho, porém o grande Deus nos prova até nos dias da bonança, nos prova nas prosperidades. Veja, e edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, de toda árvore limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar, e o Senhor sentiu o cheiro suave, e disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo o vivente, como fiz Deus. Então, mas Noé, quando ele desce da árvore e dá uma olhadinha na casa dele, quando ele olha para o lado, o quintal de Noé era o mundo inteiro. Noé era o dono do mundo. Morreu todo mundo, ficou só ele e os filhos. Então ele olhou para um lado, esse aqui é meu quintal, olhou para o outro lado, esse aqui é meu quintal, olhou para frente, é meu quintal, e para trás é meu quintal. O homem que virou dono do mundo, Noé. Professor, mesmo ano, bom, mais do que isso ninguém recebeu. Mais do que isso não. Porém, a primeira coisa que ele faz, eu vou adorar a Deus. Então, muito legal essa prioridade, né? Noé agora era o sobrevivente do grande dilúvio, o dono da terra. Porém, ele ofereceu o grande, justo e soberano holocausto. Na bonança, Noé prioriza o altar de Deus. Ó. A prioridade é o altar de Deus. Vamos mais uma, gente. O terceiro deserto é o deserto de Sim. E partindo de ali, toda a congregação dos filhos de Israel é o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, desde sua saída da terra do Egito. Você vê que eles não ficaram muito tempo no deserto da bonança, não. Saíram rápido. Êxodo 16:1. Aqui temos a história do maná. Aqui veio a fome e o Senhor enviou o maná. Era um milagre sendo alimentado no deserto, porém o povo teve saudade da comida do Egito. Números 11:4. E o vulgo? O que a palavra vulgo significa? Vulgo são as pessoas que saíram do Egito não porque adoravam o Deus de Israel, sim porque saíram do Egito porque era uma boa saída. Afinal de contas, no Egito tinha praga, no meio do povo de Deus não tinha praga. Então, sabe a coisa? Vamos se livrar da praga? No Egito tinha morte, lá no meio do povo não tinha morte. Vamos se livrar da morte? No Egito agora estava destruído, as lavouras devastadas, não tem colheita, não tem lavoura, sabe a coisa? É o pessoal que sai do mundo, mas ele não vem para Jesus porque estão arrependidos dos pecados, não. Ele vem para resolver um problema
familiar, vem para resolver um problema financeiro, vem porque quer ser líder, deu cabeçada em tudo quanto é lugar do errado e quer ser líder na igreja, vem porque, né? Outros motivos, existem outras motivações, outras propostas. Bem, quem vem com outras propostas normalmente sente saudade lá de trás. Então eu vi para Jesus com qual proposta? Foi para ter vida eterna? Se foi para ter vida eterna, a proposta é boa. Bem, o vulgo é o popular que estava no meio deles, teve saudade da comida do Egito. O perigo de ter saudade do Egito, tá, irmão? Essa história de saudade do Egito é um problema não, hein? Saudade do Egito, né? Tem gente que quando chega na época do carnaval fica com saudade. Saudade da mamãe que era mamar. Então no carnaval com uma pedrada, pancada, facada, paulada, supapo, tapa. Porque a festa do Egito é assim, a festa do Egito é cada morte. A festa de Jesus foi diferente. Ele morreu esse tempo. Bem, saudade do Egito é derrota no deserto. Quem verdadeiramente é liberto tem nojo do pecado. Olha o texto do Ezequiel 36. Então vos lembrareis dos vossos caminhos, vossos feitos não foram bons, e tereis nojo de vós mesmos, das vossas maldades e das vossas abominações. Então toma cuidado. Saudade do Egito tem que ser repreendido. No outro momento, enjoado o gosto do maná, mas agora nossa alma se seca. Nenhuma coisa anda senão este maná diante dos nossos olhos, né? Olha que interessante essa história do maná. Então eles estavam enjoados do gosto do maná. É um perigo quando as pessoas enjoam, né, do gosto do maná. A Bíblia já não é tão gostosa de se alimentar. Aí eles arrumam outro alimento, ó. 5 horas de novela, 5 minutos na Bíblia. Filmes, desenhos, games, né? Minutos de Bíblia, enjoado do maná. Enjoado do maná. Tem gente que enjoa do maná. Uma conversa, uma fofoca, a última, você não sabe da última, não sei não. Vou te contar a última, é só corar, hein? Vou te contar a penúltima, sabe? Não sei não, só corar, viu? Antes de penúltima não fui falar, não, não, vou te contar, é só corar, a oração não sai nada. Só fofoca. Tá aí, vamos mais um. O quarto deserto, o deserto de Refidim. Êxodo 17. Toda a congregação de Israel partiu de si por sua jornada, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim. E não havia ali água para beber. O exército de Refidim só se vence orando. Né? Refidim virou um sino de oração, pois o povo estava sem água. Moisés foi orar. E disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma contigo com os anciãos de Israel, toma na tua mão a tua vara e feriste o rio. E eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sendo águas, o povo beberá. E Moisés assim fez diante dos anciãos de Israel. E tem intervalo, grilo sem vara, deixa o povo morrer de sede. Não havia nascente naquele deserto. Deus fez a rocha virar manancial. Olha que legal essa história aqui. Logo aparece uma guerra no deserto. Deserto em si já é uma grande prova. Agora uma guerra. Eu sou você está na prova do deserto. Senhor. Agora aparece a segunda prova, uma guerra no deserto. Moisés vai para cima do monte, estende as mãos. Enquanto a mão de Moisés está estendida, tem vitória. Mas a mão pesou. Graças a Deus apareceu o Udi e Arão de lado, fala sobre a ajuda no meio da batalha. E a mão de Moisés continuou estendida até o pôr do sol. E olha, quem começou a devorar de manhã foi até o pôr do sol, aproximadamente 12 horas de oração. Tá? E aí Deus deu uma vitória. Tem oração, tem guerra na nossa vida, guerra no deserto. Esse negócio de oração de meia hora não resolve não, mano. Tem guerra no deserto, você pode dobrar o joelho sem medo de levantar, sem pena, sem hora marcada. Desliga logo o celular, já era. Tem que orar para ter vitória no deserto. Bem, aqui é interessante que enquanto Moisés estendia as mãos, o Israel prevalecia. Quando abaixava a mão, a Abimelec prevalecia. Uma guerra no deserto. Então, às vezes eu estou no deserto, estou na guerra. Às vezes aparece um vale no deserto. Quer dizer, o processo pode ser multiplicado, adicional. Um processo, mais outro processo, mais moenda, mais cestirandado com trigo, mais peneira, mais prova, mais inverno, mais deserto, mais vale, mais olaria, mais tantos outros mais. Do que no deserto aí. Mais uma. Bem, agora no deserto eu gosto de falar muito, porque partiu de Refidim e entrava no deserto de Sinai, onde acampava Israel diante do monte.
19, versículo 2. Uma multidão adorando de longe. Moisés adorou de perto, que é um problema. Tem gente que consegue adorar de longe. O problema, adorar de longe. Lembra de Pedro adorando de longe? Jesus está sendo colocado diante do juiz. E Pedro está cada dia ficando de longe. O Pedro seguia de longe. Tu estava entre eles, não era não. Tu fala igual um deles. Sou eu não. É um texto que diz que ele até começou a praguejar. Mudou até a palavra. E por fim, eu vi você com ele, não era eu não, o galo cantou. Então quem segue de longe está fadado ao galo cantar. Está fadado a negar. Bem, o problema do Sinai é o seguinte, que o monte comemorou, o monte tremeu. A multidão do Sinai, a geração do Sinai, viu a glória de Deus. A voz estrondou do monte, o povo estava ouvindo. Fala tu conosco, nós não queremos ouvir. Olha o texto aqui, ó. E todo o povo e os trovões enormes sobre a tribuna, o monte comemorando, o povo vendo, retirou-se, pôs de longe e disseram a Moisés: fala tu conosco, que ouviremos. E não fale Deus conosco, que não morramos. E disse Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, para que o seu temor esteja de vós, a fim de que não pequeis. Êxodo 20, versículos 18 a 20. O povo foi para longe, não quiseram ouvir a voz de Deus. Moisés aproveitou o avivamento, chegou mais perto, e o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, chegou-se à escuridão onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vós tendes visto e dos céus eu falei convosco. Então Moisés aproveitou para chegar mais perto. Enquanto tem um povo adorando de longe, tem um pessoal aproveitando para chegar mais perto. Então vem a pergunta: será que eu quero adorar de longe ou eu quero adorar de perto? Bem, mas querer é uma coisa, mas será que eu estou disposto a pagar os preços necessários, os propósitos necessários para que eu possa adorar de perto? Então vem a questão ali: adorar de perto tem trabalho, por isso que muita gente não quer. O povo ficava num pátio amontoado, porque sabia que o Santo Santos tem glória? Tem. Mas se eu entrar lá, eu vou ter que aprender algumas lições, vou ter que deixar algumas coisas de lado, vou ter que abandonar as outras coisas. Será que eu estou querendo isso aí? É igual aquele povo que vinha ter com João Batista. Eles vinham ter com João Batista, o camarada profeta mesmo. Mas vão ficar aí, vou nada, não vai para casa, minha filha. A mensagem é boa, mas não dá para mim. Não dá em mim. Para mim viver isso aí é difícil. Entendeu? Então, é um problema, né? Ok. Mais um. Seus deserto de Paran. Os filhos de Israel, segundo a ordem da marcha, partiu do deserto de Sinai, a nuvem parou em Paran. Números 10, versículo 12. Cades Barneia, fronteira espiritual. E caminharam, vieram Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel, deserto de Paran, em Cádiz. Olha, a palavra Cádiz tem um significado nela. A primeira parada que eles pararam em Cádiz foi naquela época dos espias. Foram em Cádiz, voltaram com 10 espias com a notícia, ficaram reprovados e continuaram dando volta ao deserto. No finalzinho, na época de Moisés, finalzinho de Moisés, eles voltaram para Cádiz. Sabe o que significa Cádiz do hebraico? Santidade. Ficaram reprovados em Cádiz Barneia, lugar de santidade. Uma multidão ficando reprovada no item santidade. É sério, é sério. Aqui, ó, significa santificação, separação. A mensagem simples: a multidão fica reprovada em Cádiz. Bem, o texto: o padrão de santidade é triplo para a salvação. Bem, para a salvação, para Deus chamar Davi para o céu, não, para ser rei, olhou o coração. Para Deus usar para necessidade ou quebrantamento, usa até quem não é. E para Deus salvar espiritual e corpo. Vamos ver o texto? 1 Tessalonicenses 5,23. O mesmo Deus que santifica completamente tudo, todo o nosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses 5,23. Então, padrão de santidade, uno, para Deus chamar. Deus olha o coração, uno. Para Deus usar, dois, duplo, né? Quebrantamento e necessidade, Deus usa. Padrão de santidade para Deus usar. Quebrantamento ou necessidade. Se tiver necessidade, até a jumenta profetiza. Não tem problema. Bem, fechando. Padrão para Deus salvar. Espírito, alma e corpo. Para Deus os chamar para uma obra. Uma coisa Deus olha. Para Deus usar, olha duas. Necessidade e quebrantamento. Para Deus salvar, olha três coisas. São regrinhas da Bíblia. Se eu não conheço as regrinhas, eu vou atropelar. Quanta gente atropela aqui? Mais um. O
sétimo deserto é o deserto do Jordão. É o deserto do Jordão. Esse deserto aqui é sério. Por quê? Porque eles estão perto do limite. Eles estão perto da terra prometida. Porém, eles estão próximos ao Rio Jordão. A terra prometida por Jordão. Do lado de cá do Jordão acabou o deserto. Agora tem campo gramado, tem pastos, tem lugar para rebanho, tem lugar para colheita, tem todo barato. Só que o problema, eles estão perto de atravessar o Jordão. Aí que teve duas tribos e meio que disseram, não queremos ficar nessa terra mesmo. É um pessoal que adora a terra errada. Eles não adoram o céu, adoram a terra errada. Adorando a terra errada, problemão. Apesar que existe todo um investimento para apresentar essa terra como a recompensa final. Mas adoraram a terra errada. Porém, eles enfrentaram agora os piores inimigos, que eles estavam perto de Bazã, né? Eles estavam perto de Bazã, que eram inimigos grandes. Bazã, o cimo de todos de Bazã. Então qual é o problema? Pertinho da terra prometida existem gigantes, existem guerras espirituais mais poderosas. Eu estou pertinho da atravessar o Jordão, eu estou pertinho da terra prometida. Aí vem os piores. Bazã, um cimo de demônios também, além de homens gigantes, é um cimo de demônios, né? Óbvios, são guerreiros que defendem. Bem, aí eu estou pertinho da terra prometida. Por que que quanto mais perto da terra prometida nós estamos, mais as lutas são maiores, mais ferrenhas, mais poderosas, né? Bem, estamos perto da terra prometida. Que Deus nos ajude a ter força para atravessar o Jordão. Bem, Josué, para o povo atravessar o Jordão, falou que levantar a arca. Eu tenho que botar a arca, eu tenho que levantar a arca e passar de tudo. Bem, prosseguindo. Nós temos aqui uma matéria legal, eu particularmente gosto dela, mas olha só. Voltando para o tabernáculo, olha só, irmãos. Eu falei que tem um pessoal que está no pátio, é um pessoal que fica lá no pátio, não sabe que lá dentro tem glória, mas eles não ficam lá. Normalmente eles ficam na fumaça. É um pessoal que fica até meio. Porque se eu não venho do Santo dos Santos, eu fico só no pátio, e lá no pátio são altar de holocausto, animais sendo torrados, né, no altar, então tem muita fumaça. Você já ficou meio fumaça, o que dá? Os olhos ficam meio. A gente fica meio sombra, meio tonta, o olho lacrimejando. Mas o quê? Você fica meio sufocado. Tem muita gente que está sufocado. Por quê? Porque não sai do pátio. Tem que entrar no solução. Não morrer sufocado, morrer asfixiado. Muita gente, não aguento mais. Eu também não saio do pátio, irmão. Eu também não saio do pátio. Agora, quando eu saio do pátio, eu encontro isso aqui, ó, lugar santo. Olha o que está escrito, ó. Aqui é a mesa de pães, há um novo, não pode ser pão velho, não. E tem gente meditando no que leu um domingo para trás, leu o introdutório do culto. Ele não leu na segunda, leu na terça, não meditou em outras coisas. Está só pão velho, né? Ele não consegue ler coisas novas, estudar coisas novas, ter uma leitura bíblica normal, né? Normal. Pão velho. Depois vem o castiçal. O castiçal são lâmpadas, né? Acesas com azeite de oliveira. A história do azeite de oliveira tem um segredinho escondido ali. As lâmpadas têm que ser de ouro batido, não pode ter emenda. Então eles foram trabalhados na marreta. Então o problema. Trabalhados no martelo. Aí vem Jeremias falando assim, não é minha palavra como fogo e como martelo que viu saber? Então é trabalhado na palavra. Bem, aqui está um mistério. Tem pessoas que são trabalhadas pela palavra. Normalmente vai ter fogo nas portas. E tem um altar do incenso. Incenso é símbolo de oração dos santos. Achei engraçado que as brasas só podia jogar incenso se tivesse brasa acesa. Nossa oração não fervor. Tem um pessoal que faz oração, estou morrendo. Aí eu consigo força para conversar com o vizinho, conversar com o amigo, conversar com não sei quem, conversar com A, com B, com C. Aí eu converso no celular, converso com o MSN, converso com o Skype, converso com não sei quem, converso com aquilo lá. Eu converso com todo mundo. Aí quando eu conversei com todo mundo, com Deus e o mundo, conversei até demais, aí eu vou orar. E dorme. Dá uma joelhada, fala joelho.
Ou incenso fora da brasa. Tem que ser incenso na brasa. Incenso na brasa. Tem que ser o melhor do meu dia. Por isso que eu sou a favor desse negócio. Ora sem cessar. Você está conversando com as pessoas, tem oração. Você está trabalhando, está orando. Você está no ônibus, está orando. Está no carro, está orando. Onde você estiver, você tem que estar em oração. Orar sem cessar. O padrão de oração tem que ser mais do que eu vou orar 10 minutos aqui na igreja, então meia hora na igreja. Tudo bem, ora também na igreja, mas não tem uma vida de oração também. Essa é a ideia melhor. Bem, aqui dentro é um lugar santíssimo, eles chamam de Santo dos Santos, tá? Aqui dentro é a Arca da Aliança. A Arca. Camarada está aqui, ele está em glória. Aqui dentro do Santo dos Santos, a manifestação da glória. Bem, o que tem dentro da arca? Eu falei no início da aula. Maná, símbolo de palavra revelada. 2. O maná, vara de Arão, símbolo de um chamado ligado diretamente com Deus, uma ligação direta, ser genuíno, e um chamado com manifestação da glória de Deus no meu chamado. E por fim, as tábuas da lei. Fala sobre essas tábuas, mas é subindo um monte, né? Manifestação da glória de Deus, preço pago, confiança, isso tudo tem um significado. Mais um. Havia 3 etapas: o pátio, a tenda, o santo dos santos, né? Existem cristãos carnais, outros naturais, outros que conseguem ver a glória de Deus, os espirituais. O altar do holocausto tipifica o cristão no altar de Deus. A bacia de bronze, olha, essa bacia é engraçada, hein? Essa bacia aqui é engraçada. Por quê? Hoje nós temos espelho de vidro. Naquela época não, o espelho era bronze polido. Então a bacia de bronze, ele se lavava se enxergando. É o dia que eu leio a Bíblia, fulano de tal tinha que estar aqui. Não, eu leio para mim. Isso aqui mexeu comigo. Isso aqui me pegou. Isso aqui me lavou. Esse aqui é o melhor jeito de ler a Bíblia. Tem um pessoal que você vai na igreja e começa a mensagem a esquentar. É por aí, Jeová. Não é por aí, tem que falar, é por aqui. É por aqui, por aí não, por aqui. Então, quem aprende sobre a bacia de bronze sabe que o negócio tem que ser comigo. Por que Deus está falando comigo? Bem, o castiçal de ouro. Em Apocalipse, Jesus apareceu no meio de 7 castiçais de ouro. É o próprio Jesus. O castiçal representa a igreja, Jesus no centro das atenções, no meio de 7 castiçais. Jesus tem que ser o centro das atenções. O centro das atenções na vida de um cristão genuíno não pode ser outro além do Jesus. Bem, existem outros ídolos. Ídolos do esporte, ídolos da mídia, ídolos da novela, ídolos disso, daquilo. Bem, que Deus nos ajude a botar Jesus no centro das atenções. Vale a pena dizer que Jesus guarda no centro das atenções, já foi falado aqui, né? No meio de 7 castiçais, no meio 2 ladrões, Jesus no meio. Onde houver 2 ou 3 reunidos, estarei no meio. 2 discípulos a caminho de Emmaus, Jesus apareceu no meio. Jesus atravessa as paredes, dá o discípulo, dá com medo, Jesus aparece no meio, diz: Pai, seja convosco. Está no meio. Então essa história de Jesus no meio é importante. Bem, no copo castiçal não podia faltar azeite. E as lâmpadas da noiva, prudentes, azeite não faltava. A mesa de pães tipifica a palavra de Deus, né? O povo vai morar no céu, tem compromisso com a palavra. O texto é Apocalipse 3:10, uma das igrejas vitoriosas. Como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei. O altar, licença, é a oração dos santos. Essa é a oração dos santos, está dizendo santos, gente que anda em santidade. Legal? Mais uma. Essa aqui é uma das manifestações. Vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo aqui uma visão que nós chamamos de tabernáculo. Agora a nuvem saía dali, eles armavam tudo e ia até a nuvem parava 10 quilômetros depois, eles armavam tudo de novo. Aí cada item daquele tinha os varais, que eram peças para se colocar e carregar, transportar. Significa, não adianta eu ter oração separada só na igreja, eu tenho que transportar isso para onde eu vou. Não adianta eu ter o altar só na igreja, eu tenho que transportar isso para onde eu vou. Uau, os utensílios têm que ser transportados. Esse transporte aí, para montar em outro lugar. Mais um. Aqui está o castiçal. Isso aqui é importante. O formato daqui, ó, o formato desse copinho do castiçal é azeite, o formato de amêndoas. Amêndoas para nós não tem significado nenhum.
porém cicatriza feridas. Óleo de amêndoa. Amêndoas. Copinho de castiçal, formato de amêndoas. Quando o israelita ele era ferido por alguma serpente, tinha um antídoto. Era bolo de amêndoas. O historiador diz que o bolo de amêndoas resolvia o problema de picada de porco, serpente. Então, quando você fala sobre amêndoas, uma coisa. Agora você chega para Jeremias, o que tu veio? Eu vejo uma vara de amendoeira. Vixe, bem, tá vendo? Amendoeira está ligado que visão espiritual e chamado. Então, nada melhor do que o copinho formato de amêndoa. A Bíblia diz que a vara de Arão, ela floresceu, o renovo floresceu e dava amêndoas. Se dava amêndoas, era uma vara de amendoeira. Então, aponta para um chamado vivo e específico. Bem, se eu sou específico para ser missionário, não adianta eu querer ser pastor. E se eu sou específico para ser pastor, não adianta eu querer ser missionário. Se eu tenho um chamado específico como pregador, não adianta querer ser ensinador. Se eu tenho um chamado específico, agora eu posso ter vários chamados. É uma outra questão. De repente eu trabalho com talento só, tem 2 talentos, 4 talentos, é outra história. Entendeu como funciona? Mais um. A arca da aliança. Aqui é que dá um santo dos santos, hein? Tipifica a presença de Deus na vida dos servos, na presença que visita. Sim, a presença que habita, não na presença que visita, e sim na presença que habita. A presença de Deus tem que habitar, não visitar. A arca é feita de madeira de acácia, madeira extraída do Vale do Jordão. Quando eu quero uma arca na minha vida, eu tenho que enfrentar o vale. Jordão fala sobre uma vida de santidade, conquistas e de milagres dentro da arca estava. Quando eu vou ao Jordão buscar madeira de acácia, eu vou ter que lembrar o que aconteceu no Jordão. O que aconteceu no Jordão? A mensagem de João Batista no Jordão. Na época de Josué, atravessar o Jordão. Eliseu, Elias, atravessar o Jordão. Bem, 7 mergulhos do Jordão, na mão dele que dá. Então nós temos contextos do Jordão. Jordão tem história. A história do Jordão, você tem mensagem aí para espantar na toca. Lá dentro tinha o que? A vara de Arão floresceu sobre fruto da obra, fruto do Espírito, fruto digno de arrependimento. Lembra que eu expliquei para vocês? Os 3 frutos que mostram se eu sou lado de Deus ou não. A vara tem que florescer. Bem, mais uma. É engraçado que 11 tribos tinham varas lá. E mais a tribo de vara de Arão. Então as 11 tribos, 11 varas ficaram secas. Porém a vara de Arão deu renovo, floresceu e dava menos. O vaso contendo maná, alimentação diária do povo de Deus, deserto, maná. Olha, eu tenho que aprender a ter uma alimentação diária. Eu tenho que aprender a sair correndo, ler um versículo correndo, mas medita aquele versículo ali metade do seu dia. Aquele versículo tem que andar, tem que falar contigo. Alimentação diária. Isso aqui é importante, maná. As tábuas da aliança, era aliança feita entre o filho de Israel, né? Essa aliança aqui, a nossa aliança é um cálice da nova aliança, meu sangue e um pão, né? Nossa aliança é um pouco diferente, mas eles tinham aliança, nós também temos uma aliança. Aponta para a aliança. Essa aliança aí, a nossa nova aliança, séria. Corpo de Cristo, sangue de Cristo. Mais um, agora vamos chegar na mesa dos pães. Isso aqui é engraçado, viu? Essas mesas dos pães aqui tem um significado muito importante. Os pães aqui, existia o pão, cevada, pão cevada, seríssimo. Quando alguém tinha uma moral afrontada, ele era levado perante as pessoas, descobria que ele não tinha culpa nenhuma, ou se tinha culpa, de qualquer maneira ele tinha que oferecer uma oferta de grão de cevada, significa oferta de boa reputação, né? Números capítulo 5, oferta de boa reputação. Então é importante eu ter uma boa reputação. Mesa de pães, tem a questão do maná, tem a questão do que é o pão do deserto, o pão do céu. Também, lembra que eu expliquei na aula passada que tinha que ser polido, pisado, moído, que é o pão do deserto, e tinha o que nós chamamos de pão de trigo. Pensou? Se eu for falar sobre vários tipos de pão, por que é importante? Porque quando Jesus falou assim, eu sou o pão do céu, daqui a pouco ele pegou o pão, partiu, e falou, esse é meu corpo que é partido por vós. Jesus tinha uma trajetória dos pães. Ele usou o termo pão, porque
Porque para o israelita, quando falava de pão, o que o israelita lembrava? O israelita lembrava do pão que foi feito na época de Melquisedeque, né? Uma aliança com o pão de vinho. Quando falava do pão, ele lembrava de Melquisedeque. Quando falava em pão, o israelita lembrava desse pão do deserto. Né? E o israelita lembrava do pão de cevada, que era o pão do céu. Isso aqui é sério. Já pensou? O israelita lembrava de tudo isso aí, pai. Então, ó, o negócio é sério mesmo. Então, quando Jesus fala assim, meu corpo é o pão, aí já mexe. Então, para o israelita tem todo o significado. Vamos mais um. Castiçal. Nunca devemos esquecer que tem que ter 7 copinhos pegando fogo. Na minha vida cristã, a mesma coisa acontece. De repente apagou um copinho, uma lâmpada, apagou. Apagou o segundo copinho, o terceiro, o quarto, o quinto. Quando apaga o sexto copinho, antes de apagar o último, a Bíblia diz assim: antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus chama Samuel. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Então o perigo, quando eu vou deixando na minha vida o copinho se apagar, a minha lâmpada se apagou, a lâmpada da oração apagou, a lâmpada do perdão apagou, a lâmpada da santidade apagou, a lâmpada da vigilância apagou. Ela vai apagar devagarzinho, não apaga de uma vez só. Não é igual a nossa lâmpada de hoje que a gente acende e apaga de vez, não. A lâmpada do castiçal era gradativamente. Todo sacerdote não podia deixar as lâmpadas se apagar. Antes que a última lâmpada se apagasse, ele tinha que repor o azeite para manter as lâmpadas acesas. Vamos mais um. Também se farás um candelabro, né, de ouro batido. Por que de ouro? O ouro fala sobre o processo de purificação, batido até se moldar. Aí Jó 23, se o Senhor provar, sairia com ouro, né? Isso é interessante. Aquele processo, que é o processo do ouro para ser purificado. Isso aqui é importante, né? O revestimento de ouro era por dentro e por fora da arca. Bem, isso aqui é legal, porque tem pessoas que querem se revestir das coisas espirituais por dentro, por fora não precisa. Outros só por fora, por dentro não precisa. Não é nem um nem outro, são os dois. É por dentro e por fora. Jesus falou assim, ó, lava primeiro por dentro para que por fora fique sujo. Não, para que por fora fique limpo. Então Jesus não pregou lá fora sujo. É a história do vaso. Coloca a mão dentro da massa e outra por fora. Vai moldando por dentro, moldando por fora. Vai por dentro e por fora. Para dizer é vaso, por dentro e por fora. Existe muita coisa isso aí que não precisava. É voltar para o assunto todo para ver se as pessoas ficam meio distraídas. O assunto é bem fácil. Mais um. Bem, eu coloquei uma foto mais ou menos aérea sobre o tabernáculo ainda aqui no desenho, né? Bem, vocês estão vendo aqui por cima como é que funciona? Ó. Aqui o pessoal está no pátio, aqui o pessoal está no lugar santo e ali é o Santo dos Santos. Para atravessar aqui tinha uma parede de separação chamada véu. O véu tinha que se rasgar de alto a baixo. Quando Jesus deu um brado na cruz do Calvário, vai, nas tuas mãos entrega o meu espírito, a terra tremeu, os montes se fenderam, o véu se rasga de alto a baixo. E diz a Bíblia Sagrada que o contexto é outro. O contexto é um outro diferente. Qual é o contexto? Qual é o contexto? O contexto é que lá no sepulcro, os santos. Quem são os santos? Os que aceitaram Jesus e morreram. Voltaram à vida. E apareceram antes. Fechou? Mais um tempo. Bem, isso aqui é o camarada lá dentro então, Santo Santos, ou lugar santo. Engraçado que o camarada estava no Santo Santos, Deus disse que ele tinha que ter. Ó, na pontinha do dedão tinha que ter sangue cordeiro. E na pontinha do dedão do pé tinha que ter o sangue cordeiro. Se pisasse carne, lá no lugar santo, no Santo Santos, o camarada não fulminar na hora. Tinha que pisar com o sangue de Jesus. Então o pessoal que é assim, pisa onde que pisa, pisa carne. Nossa. Mas não, eu tenho que pisar e a marca tem que ficar. A marca do sangue do cordeiro, que nos ajuda. Em cima, olha, a veste do sumo sacerdote tinha uma espécie de uma placa. Tinha um turbante que eles colocaram na cabeça, tinha uma placa escrita assim: santidade ao Senhor, na cabeça. Por que na cabeça? Olha aqui, ó. Misnefete, né? É engraçado o seguinte: o texto diz assim, ó, é Êxodo 28, santidade na cabeça,
ficava essa palavra aqui, ó. Kodesh. Quem estudou hebraico aqui? Kodesh. Kuf. Um pontinho que é o rolo. Chefe, sabe? Mas que esse aqui é o quê? Dalet. Segel. 3 pontinhos é o R, né? Kodesh. Kodesh, santidade. Aí eu peguei uma foto aqui que é engraçada. Se na época do sumo sacerdote, o que estava na cabeça da santidade? Kodesh, santidade. Olha o que está na cabeça dessa turma de hoje. Né? Uma doideira. Lá não sabe o que pensa. Ele pensa em tudo, dentro da Bíblia. Ele medita em tudo, menos em Deus. Não. Fica na sua cabeça. Mais uma bola. Calções para vestir por debaixo da túnica, indo a cintura até os joelhos, né? Capítulo 28, versículo 42. Bem, esses calções de linha aqui é chamado ciroso sacerdotal. Lá no texto levítico, o fogo arderá continuamente sobre o altar, assim, vestirão os calções de linha e colocam de baixo. Bem, isso aqui aponta uma pureza sexual, tá? Pureza sexual. Tanto para quem é solteiro, que é uma abstinência total, e quanto é casado, que é aquele que não é pelo caminho da práticas sexuais ilícitas. São 2 práticas que são proibidas pela Bíblia, sexo anal e sexo oral. Tá? Mais um, são proibidos. Com base em sodomismo, e aquele começo, aquele texto de Romanos também, mudar o uso natural da mulher, tá? Isso tudo é problema. Bem, a vida do cristão tem que ser segundo modelo. Olha, conforme tudo que eu te mostrar, para o modelo da Granada e para o modelo de todos os modos, assim eu farei. Então tem que ser de acordo com todos os modelos. Bem, lembra que eu falei para vocês quando o povo sai de Sodoma e Gomorra? O povo sai de Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que o anjo fala para Ló: você vai sair, escapa da vida. 1, escapa. 2, percorre a campina, toda ela. 3, sobe aquele monte. 4, não olha para trás. Eram 4 visões daquele meu chamado. Bem, ele escapou da alma? Claro que sim. Ainda que puxado. Porque tem gente que é assim, só escapa puxado. Né? Não vou entrar em detalhes. Bem, mas o engraçado de tudo é o seguinte: percorre toda a campina. Eu não quero para aquele monte lá não, eu quero esse aqui. E ele foi para o monte perto de Zoar. E aí aconteceu catástrofe. É o perigo de eu até escapar de Sodoma. Eu escapei de Sodoma, mas não sou fiel em tudo. Então tem que ser de acordo com o modelo. Enquanto no tempo antigo Israel a salvação dependia da lei mosaica, no dia da graça, os padrões para o salvo é a lei de Jesus, a lei de Cristo. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 21. Você vê que Paulo também vai falar bem assim, ninguém me quer que eu traga meu corpo as marcas de Cristo. No mesmo capítulo ele fala assim, levar as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Bem, a lei do Espírito, que é andar em Espírito, eu não posso andar na carne. Então a segunda lei, e a doutrina dos apóstolos. Tudo que o apóstolo diz está em vigor até o arrebatamento. Bem, a nossa igreja normalmente não gosta. Fala assim, a graça não tem regra. Vocês vão ouvir isso a vida toda. Mas nós estamos debaixo da graça, a graça não se tem regra nenhuma. A graça você apronta o que você quiser, Deus se vira e te salva. Vai na conversa. Tem 3 regras em vigor para o céu. Tudo que Jesus falou está em vigor. Tudo que os apóstolos falaram, dos apóstolos, e andar em espírito, andar na carne, o caldeirão é meu. Tá? Faz bomba. O texto chave lá embaixo é guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Bem, é bem verdade, só vai guardar quem tem não guarda. Então, tem um pessoal que não vai guardar nunca. E por quê? Porque não tem, só guarda quem tem. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Bem, 2 cheiras de cada tábua unida uma a outra através. Na verdade, isso aí é as argolas, né? Assim farás em todas as tábuas da tabernáculo. As tábuas de encaixe eram unidas, fala sobre pessoas unidas, união. Não me dou bem com fulano de tal, não. Então o céu não é meu, não. Eu tenho que dar bem com todo mundo. Gente, nós temos que aprender a viver com diferente. Não é aceitar, não é incentivar, mas é conviver. Quem está bravo com fulano é a Bíblia, não sou eu, não. Eu estou de bem com todo mundo. De repente Deus é que está bravo com alguém. Não tem nada com isso. De repente a Bíblia é que não está aceitando um com o outro. Mas o problema é a Bíblia. É claro que eu, como porta-voz do Evangelho, eu jogo a mensagem da Bíblia. Mas eu em si, eu mesmo não estou nervoso. Não aconteceu com o Moisés. Moisés viu o povo dando bezerro de ouro, se encheu de ira, pegou as tábuas e quebrou tudo. Pá! Para que quebrar? Não, para que quebrou tábua?
Moisés, e agora, Moisés? Quem é de Deus vem a mim? Vem tudo Levi, tudo bem. Moisés, e agora, Moisés? O que você arrumou ali em cima? Quebrei de raiva aí. Quebrou. Espera aí que eu vou lhe buscar rapidinho. 40 dias depois, volta Moisés. Rapidinho. Tem hora que para buscar, meu irmão. A primeira vez Deus preparou as tábuas, na segunda vez Moisés preparou as pedras para mim. Preparar a pedra. Preparar a pedra, depois que as 40 dias comigo, preparar a pedra, cortar a pedra. Gente comendo, mesmo sangue, jantando, cortar a pedra é difícil. Vou voltar para as tábuas lá no tabernáculo. Vou voltar para as tábuas. Tábuas unidas representam a postura de perdão, não só 7 vezes. Jesus diz, até digo, te digo que até 7, não até 7, até 70 vezes 7. Mateus 18, 22. É na união que recebemos as bênçãos de Deus. Acompanhe por sua vez que não houve união, porque o Senhor ali ordena a bênção e a vida para sempre. Bem, ali aonde? No Monte Hermon não, da Barba de Arão não, da união. O Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Não vem no monte e sim na comunhão. Aquelas tábuas passaram pelo carpinteiro, pelas plainas, pela lixa, e agora está revestido em uma espécie de resina, sem felpa. Essa resina betumada, né? Tem que ser uma espécie que está revestido, sem felpa. Nós sobre a vida de quem é altar de Deus. Mais um tem que correr, nossa matéria já foi. Bem, aqui nós temos a esfera gravata do sumo sacerdote, é um peitoral, e tinha pedras preciosas com o nome das tribos, eram 12 pedras com o nome de 12 tribos. O camarada olhava a sua gravata, vamos botar assim, ele lembrava, rapaz, eu não posso envergonhar essas tribos não, eu não posso envergonhar o nome dessas tribos. É a postura do servo de Deus hoje. Será que eu tenho feito dá para envergonhar o povo de Deus? Se todo mundo aprendesse o segredo do peitoral, não. Por mais que Deus seja frágil, mas eu não posso envergonhar o meu povo, o meu Deus. Isso é muito legal. Fechou, mais um. Jesus é minha rocha. Bem, queridos, olha só, eu trouxe para vocês aqui o conhecido como os pergaminhos achados no Mar Morto. Está aqui, são as cópias do que nós chamamos de livro da lei, que era feito dessa maneira aqui. É claro que quando foi feito, a folha estava toda boa, né? Aí depois de passar pelo amor, essa aqui que sobrou, bem, sobrou dos achados para outro, existe outros originais, tá? Vamos lá. Em braço no caso, haverá 3 copos a modo de flores de amêndoas. Tá, isso aí o problema é o seguinte, formado as amêndoas, nos explica. A palavra no original, amêndoa, significa velar e vigiar. Velar e vigiar. E a amêndoa é a árvore que dá fruto logo na primeira estação. As profecias se cumprir rápido. Isso aqui é legal, tá, gente? Quando eu aprendo o segredo da amendoeira, significa que eu tenho vigilância. Velar e vigiar. Mais um. Legal. Tábuas para o tabernáculo, madeira de acácia, serão colocadas verticalmente. Tábua de madeira de acácia, proveniente do vale, o altar do holocausto de madeira de acácia no pátio, o altar do incenso de madeira de acácia na tenda, a arca de madeira de acácia no Santo dos Santos, madeira de vale. Para conseguir os utensílios do tabernáculo, tem que descer o vale. Aí nós temos o vale de Baca, o vale de lágrimas, o vale da sombra da morte, tem o vale do oleiro, o vale de Inom, o vale do Tofete, tem vários tipos de vale, né? Tem vale aí, meu irmão, que a gente chora, tem vale. Tem o vale de Baca, a palavra Baca é lágrima, o dia que Deus permite, o vale é lágrima. Eu choro, é um vale complicadíssimo, irmão. O vale é brincadeira, não vou passar no vale. É complicado, né? Há uma geração que quer a glória de Deus, mas não aceita ter que passar pelo vale. São os crentes ao altar de madeira ruim. Qualquer coisinha eu vou desviar, vou largar tudo, estou com vontade de subir. Porém, quem desce ao vale tem altar de madeira de acácia, aguenta a pancada, pois é crente ao altar de madeira boa. Qual a sua estrutura? Qual é a sua estrutura? Tu és crente ao altar de madeira ruim ou crente ao altar de madeira de acácia? A sua postura vai responder. Fechou, mais um. Nada gancho, né? Vocês estão vendo aí?
Material não é brincadeira, não é barreira. Né? Aqui nós temos o sumo sacerdote. Para quem reclama de doutrina, olha que engraçado. O cabra. O cabra, escuta o que eu vou dizer. Embaixo tinha uma espécie, era quase um bermudão, uma cirola sacerdotal. Depois vinha uma túnica de linho, espelho. Túnica de quê? Linho. Linho era linho. Depois vinha o manto. Depois vinha a estola. Ainda tinha o peitoral. E tinha o turbante. Hein? Você já pensou? Um deserto 45 graus, sem ventilador, sem ar-condicionado, sem freezer, sem Coca-Cola. Vamos pode tirar. O segredo do incensário, Apocalipse, versículo 8, Salmo 141, versículo 2, Levítico 16, 12 e 13. A Bíblia diz que as brasas têm que ser acesas para o incenso subir. Tomarás também um incensário cheio de brasas, de fogo do altar. Olha que legal, hein? Tinha que ser cheio de fogo. O incenso é símbolo de oração. Prostrados diante do cordeiro pelo águas, cheio de oração, cheio de salvas de ouro, cheio de incenso, que são oração dos santos. Oração dos santos, isso é de um justo. A Bíblia diz que a oração feita por um justo pode muitos seus efeitos. Mais um. O incenso sagrado. Quando a gente fala sobre oração, todo mundo gosta de orar. A oração virou um grande tema. Mas será que a oração é uma oração séria mesmo? Aí eu vou, como é que era feito o incenso? A pergunta ficou lá. Vamos lá. O texto está em Êxodo. Êxodo 30, versículo 34. Olha só. Disse o Senhor mais a Moisés: toma uma especiarias aromáticas, toraca, ônix e gálbano. Estas especiarias aromáticas de incenso puro, igual proporção, farás de incenso, perfume segundo a arte perfumista, temperado, puro e santo. Êxodo 30, versículo 34. Estoraca, uma espécie de mirra, uma planta que dava no deserto, que tinha que ser quebrada, machucada, esmilinguida e exalava bom cheiro. Aí funciona como incenso. Uma oração é o seguinte: é para quem sofre dando glória a Deus. Aleluia. Estoraca, mirra inferior. Sai um óleo precioso, tá? Simboliza a oração de quem no deserto, no mesmo e meio sofrimentos, exala com cheiro, adoração. Costuma ser uma oração seguida de muita unção. Ônica, uma espécie de molusco extraído das profundezas do mar, elevado ao fogo e no estado de pó ingrediente de incenso sagrado. Aponta para a oração extraída profunda alma, de crente no pó, que passa pelo fogo espiritual. Interessante, hein? Oração profunda. Não é aquele negócio, né? Não é aquela oração repetitiva, é uma oração extraída do profundo, né? Gente, normalmente essa oração é uma oração que mexe com a alma. Você vê que quando ele bateu o olho em Ana, você fala: Ana, você está bêbada, você está embriagada. Se fosse hoje, sua pé de cana, fosse hoje, pé inchada. Não, eu tenho me derramado diante do Senhor. Olha a palavra dela. E ela crê 2 vezes, hein? Fosse hoje, alguém fica quieto. Quem é ele que fala que eu sou vergonha? Não tem a tua serva, olha humilde ela. Não tem a tua serva embriagada, salva do dia, derramado. Continua orando ali. O Senhor levantava bravo, não pisa nunca mais. Não, mas olha que legal. Aí o camarada, então Deus concedeu segundo a tua petição. Não deu outra, Deus chegou. Gálbano, resina extraída de uma árvore chamada gálbano. A casca dessa árvore é grossa. Para se tirar a resina tem que livrar da casca grossa. Faça oração sem casca grossa. Deus, pega fulano e tal, hein? Pega mercando. Isso é oração casca grossa. Isso é oração de quem está agarrado. Não leu a Bíblia toda. Então, está no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o povo de Deus não só Israel. O resto era tudo endemoniado. Então, acontecia de você ver um salmista falando assim, quem pegar os filhos dos babilônios, bater a cabeça dentro da pedra, tinha isso. Aí tem um pessoal que quer trazer isso aí qualquer coisa que alguém faz para você, pode deixar, Deus vai preparar uma mesa perante mim na presença dos inimigos. Vai dizer o quê? Pode deixar que Deus vai te conservar em vida para você ver minha vitória. Conversa. Então os pregadores de voz, os cantores agora para gostar desse negócio, virou moda, né? E tudo bem. O
problema é o seguinte, o problema está aqui. Casca grossa, a oração não é sagrada. Não é incenso sagrado, não é oração. Fechou. Correndo com matéria pesada. As suas paredes da base de prata, a brasa do tabernáculo é de prata. Veja, as palavras do Senhor são puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Muitos são purificados, porém a prata é purificada diferente. Eis que te purifiquei, mas não com a prata. Escolhi-te na fornalha da aflição. Provei-te na fornalha da aflição. Isaías 48, 10. Mencionada a base das tábuas do tabernáculo, né? Mencionado também nas trombetas de prata, ainda em Malaquias, assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi, e refinarás como ouro e como prata, até que traga ao Senhor ofertas de justiça. Em vasos de prata, de barro, a prata era difundida, ela era purificada ao fogo, a altas temperaturas. Uma peça colocada nela e purificava tudo. Purificava tudo. Então essa base de prata aí é a minha vida sendo purificada. E aí está o problema. Aí está o problema. O camarada tem que derreter. A prata tem que derreter. E você até parece que eu vou chorar. Só que esse vai um pouquinho. Eu sou durão, irmão. Eu sou durão. Aquece um pouquinho a fornalha, que amolece esse negócio aqui, já passa. Tem problema, isso é moleza. Depois que a prata diluía, aí começava o processo. Colocava uma peça junto e toda a impureza grudava ali. E o purificador ficava mexendo de longe, porque era muito altas temperaturas, e ele tinha que ficar olhando. Quando refletia o rosto dele, do purificador, desliga o fogo. Por quê? Porque não pode passar nem mais nem menos. Aqui eu basta, chega. O problema é esse aqui. Então até quando eu vou passar por um processo? Até eu refletir o que está trabalhando em mim. Quem está trabalhando em mim? Jesus. Hein? Eu tenho que ficar a cara do Pai. Fechou? Tudo bem? Vamos mais um. Parede de separação, véu, né? Estava entre lugares, o santo, santo, santo. Essa nova geração não está preocupada com o significado de parede de separação. A Escritura de Hebreus pontifica, tendo por justo, irmão, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. No original está Santo dos Santos, né? Para atravessar a parede de separação, antigamente uma vez por ano. No dia da festa de expiação, né? Yom Kippur, o nome da festa. Festa de expiação. O que é isso? O camarada entrava o sumo sacerdote uma vez por ano. Dia do perdão dos pecados de Israel. Bem, hoje não, pelo Santo dos Santos, nós temos que entrar para o Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Como é que é pelo sangue? Aí entra o sangue de Jesus aplicado em toda a minha vida. Bem, na história de Israel, o sangue do Cordeiro tinha que ser aplicado tanto na porta quanto na janela. Em todas as entradas e saídas tinha que ter a marca do sangue. Aí vem a mensagem: será que eu tenho entrada do sangue em todos os ângulos da minha vida espiritual? Todos. Eu tenho que ver se o sangue tem, em todas as áreas da minha vida, tem a marca do sangue do Cordeiro. Ou se só em algumas áreas. Né? Mais um. Zelosos adoradores. Aparece um povo que é adorador lá no deserto. Né? Os levitas ensinavam o povo a lei. Então, levitas também tinham que ser adoradores. E a questão dos zelosos adoradores. Por que é importante falar sobre zelosos adoradores? Então, a matéria são fonias, mas a matéria zelosos adoradores ele tem que aparecer, porque o tabernáculo foi feito para o povo adorar. O povo tinha que adorar com santidade, levítico, e tinha que adorar no deserto. Quer dizer, eu tenho que adorar no deserto. Então, além de ser adorador no deserto, adorar no dia difícil, eu tenho que adorar com santidade. Os padrões e valores, mais um. Adorar com santidade. 7 peças da veste sacerdotal. Não vai dar para ler detalhadamente, mas deixa eu explicar. Senhor sacerdotal aponta para pureza sexual. A túnica de linho. Lá em Apocalipse, que o linho são atos de justiça. Quando eu amo direito, eu estou atos de justiça. Que legal. Bem, nós temos aí o manto sacerdotal. Esse manto sacerdotal tinha campainhas. Tinha romãs bordados e tinha campainhas. A campainha aponta para você estar vivo. Vida espiritual. Será que eu tenho
Quando é que eu sei que eu tenho filho espiritual? Quando eu oro, eu ando em oração, ando em jejum, ando lembrando da Bíblia Sagrada. Hoje nós temos um problema, o pregador faltou. Aí os obreiros lá em cima, eu estou assim, vai você, não, vai você, vai você, vai menino, não, vai você, vai você. Não tem aquele negócio? Você está com o olho desse tamanho, por quê? Porque eles meditaram em tudo que não é, na novela, no jogo, no problema, na vida dos outros. Aí eles estão secos. Agora, se eu estou meditando a Bíblia o dia todo, estou fazendo barulho espiritual. Não, mas amigo, para pregar, beleza, vamos lá. Está o texto mesmo? Vamos lá. Fechou. Não tem dificuldade, por quê? Porque você está em barulho espiritual. A campainha simboliza isso aí. As romãs têm um significado bíblico, as romãs. São romãs bordadas na roupa dos sumos sacerdotes. Bem, essas romãs simbolizam o seguinte: o fruto da romã tem que tirar a casca grossa do seu quebrantamento. Pessoas que conseguem se quebrantar. Tem pessoas que são muito endurecidas. Perde muito com isso. Tem que ter quebrantamento. Bem, a estola sacerdotal tinha pedras que brilhavam de um lado ou de outro. Lembra aquela estola sacerdotal? Aponta para um. Brilhou de um lado, é Deus falando sim. Do outro lado, Deus falando não. É o sim ou não de Deus. Pessoas que têm contato com a vontade de Deus. Agora tem o sim ou não e tem o espera. Tem hora que Deus fala, não, fechou. Aí Balaão, Senhor, eu queria tanto, Balaão, né? Eu queria tanto lá profetizar para Balaque, tá, de olho aí, recompensa. Não. No outro dia volta ele, eu queria tanto, eu posso agora. Então vai. A vontade irascível, não. Vontade permissiva, vai. Engraçado. Bom, esse peitoral, o cinto sacerdotal, esse cinto aqui é o seguinte: isso tudo podia ir abaixo, porque as vestes, o camarada podia tropeçar na própria veste. Então ele tinha que levantar a túnica e botar o cinto. Sacerdote sem cinto é um problema. Agora aquele cinto tem um significado especial. Pureza, que tinha um pedaço do cinto que era de linho, tinha púrpura, carmesim, estofo azul, realeza da púrpura. Carmesim aponta para o sangue de Jesus. Estofo azul, hoje o azul era uma cor normal. Na época do israelita, só grandes nobres é que tinham algo azul. O azul não era uma cor normal naquela época. Era coisa de nobreza de Cristo, aponta para Cristo. E aponta para o crente também, nós vamos ter carregar o cinto também, sigir os ombros da verdade. Bem, peitoral, uma peça de um palmo de comprimento de largura, que é aquelas peças, né? O nome das tribos, né? 12 tribos, 12 nomes. O camarada não podia envergonhar o povo dele, não podia envergonhar. E a vida sacerdotal, as pedras turbantes, mas com a lâmina, santidade, é o Senhor, Kodesh, santidade. Kadosh, santo, Kodesh, santidade, né? Kodesh, santidade. Bem, santidade na cabeça. Por que santidade na cabeça? Porque é na cabeça que vem mau pensamento, escudo que não presta. O pessoal é curioso, né? O ouvido, a fofoquinha, a boca, né? Soltar o palavrão. E os olhos, né? Casar a cabeça dos olhos. O mundo hoje está investindo nos olhos. Bem, olhos de quem? Olho de adulto, né? Olho de adulto. O mundo investe nos olhos de adulto. Mais uma. Templo de adoração instituído no deserto. Lugar de milagre. Codomismo, coluna de fogo. Muita coisa dá para aprender nesse deserto e nesse tabernáculo. Agora é importante, adoração. Será que eu consigo adorar no deserto? O texto vai dizer em Coríntios que tudo que aconteceu no deserto aconteceu, por exemplo, nós. Vamos ler o texto? Vamos ler o texto? Vou ler um texto aqui, porque essa matéria quando a gente entra nesse contexto de tabernáculo, ou o que aconteceu no deserto, tem pessoas que acham que não é, mas olha só. 1 Coríntios capítulo 10 diz assim: mas Deus, versículo 5, mas Deus não se agradou da maior parte deles, razão de seus corpos foram espalhados pelo deserto. Ora, estas coisas aconteceram como exemplo, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram, e não os façais idosos como alguns deles, como está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para afogar, e não nos prostituamos como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23 mil, e não temos ao Senhor como alguns deles também tentaram e foram mortos pelas serpentes.
e não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo anjo destruidor. Versículo 11: tudo isso lhes aconteceu como exemplos, e estas coisas estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aí fecha dizendo: aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Por que pensa estar de pé? Porque tem gente que pensa que está de pé e já não está no pé. Outra matéria. É interessante. Fechando. Vamos lá. Mais um. Tabernáculo. Eu quero fazer uma oração. Queria que os irmãos do meu pai de pé. Fazer uma oração. Eu sou o tabernáculo de Deus desde que eu tenho os utensílios, as vestes do tabernáculo, venço os desertos. Bem, os vencedores do deserto. Jesus venceu o deserto, foi tentado pelo diabo. Josué venceu o deserto, sendo preparado por Deus. João Batista venceu o deserto, sendo preparado e fez uma grande obra, e foi fiel até a morte. Jesus falou: nasci por ele, modo que João. Bem, homens que venceram o deserto. A igreja, Davi venceu o deserto, Caleb venceu o deserto no primeiro amor. A igreja vai vencer o deserto como? De que maneira? Com características de tabernáculo. Que Deus ajude. Bendito Deus. Nesse momento queremos agradecer tudo que o Senhor tem falado conosco. Meu Deus, livra-nos das feras do deserto. Queremos ter estrutura de quem vence o deserto. Meu Deus, queremos te adorar no deserto e andar com santidade, com valores, com padrões, com regras, meu Senhor. Nós não queremos perecer o deserto, nem ser mau exemplo no deserto. Meu Deus, queremos estar diante do Santo dos Santos, debaixo da nuvem, debaixo da tua glória, Senhor. Nós não queremos adorar de longe, queremos estar estar adorando de perto, diante da tua presença, sendo uma bênção, abençoando a muitos, em nome de Jesus. Amém. Fechou.